Eu sou a Camila, sou psicóloga e hoje eu vim falar de política, mas não como todo mundo está falando, e nem para virar seu voto e nem falar de quem eu vou votar. Eu vim falar da explicação psicológica, científica, de por que você vai votar no candidato que você vai votar. A gente acha que é uma decisão puramente racional, né? Não é. Ela tem muito de emocional, muito de cultural, claro, né? Da nossa família, do nosso ambiente, da nossa história. E tem muito de genética também. Pois é. Primeiro eu vou explicar, definir de qual direita e qual esquerda eu estou falando. Porque, para a psicologia política, a direita é quem quer manter o status quo, a situação como ela está, são conservadores, assim, no sentido de querer conservar as coisas como elas estão, e a esquerda é contrária ao status quo. Então, isso vai mudar dependendo de quem está no governo no momento. E aí fica um pouco confuso isso. Não vou diferenciar isso na hora de explicar aqui. O que eu estou falando é de ideias, tá? O conteúdo das ideias. Então, direita são pessoas mais conservadoras, não querem uma ruptura do tecido social, elas entendem que pode haver mudança, mas com a base que a gente tem agora. E a esquerda são pessoas que já têm uma tendência mais revolucionária. Essa definição de direita e esquerda é o que a gente usa mais no dia a dia mesmo, né? O que a gente está mais familiarizado. E aí, o que a gente sabe hoje sobre essa preferência? Por que você tem uma simpatia pela direita ou pela esquerda? As pessoas de direita são pessoas que tendem a querer sempre minimizar riscos e incertezas. Elas têm uma intolerância um pouco maior com a ambiguidade e com o que não tem uma resposta muito definida de certo e errado. Eu quero deixar claro aqui que não é todo mundo de direita que é desse jeito, nem todo mundo de esquerda que é do outro jeito. É uma tendência, tá? Já as pessoas com uma preferência, uma tendência mais progressista, é uma maior população assim, universitária que tem mais já familiaridade com um pensamento mais embasado em estudo, um pensamento mais analítico. Essas pessoas têm uma tolerância maior à incerteza. E tem uma coisa muito interessante, como a nossa personalidade tem muito a ver com muitos marcadores genéticos, o nosso posicionamento político também. A gente tem no DNA, lembra daquelas duplinhas AT e CG que a gente estuda na escola, que vão formando a fita de DNA? A cada 300 dessas duplinhas, geralmente a gente tem uma diferença, que a gente chama de SNPs. E um conjunto de SNPs está relacionado com o nosso comportamento político, não só o nosso comportamento na vida social, mas também, óbvio, o nosso comportamento político, que é um comportamento social. Então, entre 30% e 40% do nosso comportamento político, da nossa preferência, tem a ver com isso, com esses SNPs. Agora, 70% tem a ver com as outras coisas, com a sua história, com a sua família, com a sua cultura, com a sua escolarização, com os seus amigos. Em geral, os filhos acompanham a visão política dos pais. Mas isso tem duas exceções. Uma é quando a família passou por um momento de muita necessidade e vulnerabilidade na infância desse indivíduo. Esse período de escassez tem um reflexo na visão que essa pessoa tem dos pais, no conceito que ela tem dos pais. E aí, geralmente, a pessoa vai para um caminho diferente. E também quando a família é um pouco desestruturada, ou bastante desestruturada. Nesse caso, os filhos tendem a ter uma visão oposta com a mesma intensidade dos pais. A gente tem algumas pesquisas que foram feitas há muito tempo, que até hoje norteiam bastante do que a gente sabe sobre tudo isso, sobre as preferências políticas, tá? Uma delas foi do Jonathan Haidt, lá dos anos 60.
Ele fez uma pesquisa nos 5 continentes, numa base de dados assim gigante, e chegou em 5 características que diferenciam as pessoas que têm uma preferência à esquerda das pessoas que têm uma preferência à direita, e geralmente são as características que definem, assim, que são compaixão, senso de justiça, pertencimento, e que está junto com a sua noção de identidade, respeito à ordem e à autoridade, e virtudes e pureza. Os eleitores que têm uma preferência pela esquerda priorizam geralmente a compaixão, a justiça social, a justiça no sentido de qual o empenho dessa pessoa e não o que ela de fato consegue fazer. Proteção das minorias, de quem a sociedade tem como mais fracos, mais desfavorecidos. A autoridade para essas pessoas, geralmente, ela tem uma pecha um pouco negativa de autoritarismo, de cerceamento de liberdade. Na característica de pertencimento e identidade, essas pessoas têm uma abertura maior para o diferente, elas são mais cosmopolitas, assim, estão mais abertas para receber o que é diferente e integrar, seja etnia, seja de localidade, seja de origem, seja de preferência sexual, qualquer diferença. Já a virtude e a pureza, o comedimento, são vistos como regras sociais que sufocam a experimentação, a inovação, então não são muito valorizados. As pessoas que têm uma preferência mais à direita, os mais conservadores, têm geralmente uma inversão aí nessa escala de valores. A identidade é muito importante, elas aceitam conviver com o diferente, mas não como uma pessoa do grupo. O seu grupo é o seu grupo. E a sua compaixão, a sua empatia, ela é mais direcionada para os membros do seu grupo. Existe muita compaixão e muita empatia com os membros do seu grupo, e não tanto com os membros de fora. Eles são vistos mais como uma ameaça, apesar de, na maioria das vezes, aceitarem a convivência e a existência pacífica com essas pessoas e o direito que essas pessoas conquistaram. Mas a tendência é de ver o outro como alguém que deve viver em paralelo. Para essas pessoas, as regras da sociedade, que as leis, a autoridade são vistas como uma conquista cultural muito grande, e que foi o que nos possibilitou a vida em sociedade, foi o que fez as coisas darem certo. Então elas são muito importantes. E é perigoso abrir mão dessas regras. Esse é o pensamento. Então, é uma insegurança, um medo de uma desintegração da sociedade. E a autoridade é necessária para colocar as coisas em ordem mesmo. Então, essas pessoas têm um grande respeito pela autoridade e acham que ela é muito necessária. E no caso da justiça social, o conceito é mais meritocrático. Você tem direito conforme aquilo que você contribuiu para a sociedade. Se você não conseguiu contribuir com nada, você não tem direito às benesses da nossa sociedade. Então, a justiça é você receber conforme o que você produziu, conforme o que você deu. A gente tem uns testes, uns estudos muito interessantes que eu encontrei enquanto eu estava estudando para fazer esse vídeo, né? E um deles é o teste do cachorro. Na hora de escolher a personalidade do cachorro para você ter, para adotar ou para comprar, adote, não compre. As pessoas de esquerda, elas tendem a optar por cachorros mais sociáveis, que são simpáticos com todo mundo, que é brincalhão, que é independente. E as pessoas mais à direita, elas tendem a preferir um cão de guarda, um cão que vai proteger o grupo, a família. E o que a gente sabe neurocientificamente sobre tudo isso? Tem alguma diferença morfologicamente no cérebro? Tem alguma parte que funciona diferente? Tem. Geralmente, as pessoas que têm uma tendência
mais à direita, mais conservadora, tem a amígdala mais aumentada. O que é a amígdala? Não é essa da garganta, tá? Ela fica bem no meio do seu cérebro, como se você traçasse uma linha aqui de um ouvido até o outro e bem no meio aqui, ó. Ela vai estar bem lá no meiozinho, assim. E essa amígdala, ela é responsável pela intensidade das suas emoções. Antigamente, você achava que era mais ligado só ao medo e à reação de luta ou fuga. Hoje se sabe que não, que tem a ver com todas as emoções, com a intensidade delas. E as pessoas que têm uma visão mais conservadora têm a amígdala mais aumentada. Elas têm uma reação emocional mais intensa. Agora, tudo isso que eu tô falando para você aqui tem outros aspectos quando se trata de fanatismo, seja para um lado ou para o outro. O que acontece? As pessoas que acabam desenvolvendo um fanatismo muito grande, elas têm algumas características muito específicas, que tem a ver com dogma, a sensação de pertencimento ao grupo, um nojo do diferente, um comportamento mais agressivo, uma baixa empatia com o diferente. As pessoas que têm uma visão mais dogmática das coisas e aceitam melhor os dogmas, elas geralmente têm uma limitação intelectual, um pensamento dicotômico, ela não consegue suportar uma dissonância cognitiva, ela não consegue suportar não ter respostas absolutas, não ter certezas, não saber com clareza o que é certo e o que é errado. Ela precisa dividir as coisas entre certo e errado, entre o mal e o bem. Então, ela precisa estar do lado do bem, do lado certo, e o outro, consequentemente, é o quê? O lado do mal. Então, essa pessoa sempre vai estar em busca de respostas mais simples e mais fáceis. Essas pessoas têm também uma impulsividade, uma ansiedade muito aumentadas, o que também favorece a busca por uma resposta rápida para as coisas, uma solução rápida. E a partir do momento que essa pessoa chegou a uma resposta que ela entende como verdadeira, ela não questiona mais, porque isso vai gerar uma desestabilização. Com a resposta que ela encontrou, ela já está em paz. E é isso, e ela não vai mais questionar. Geralmente também essas pessoas tiveram uma criação muito rígida e questionar a criação que elas tiveram gera um sentimento de culpa, de estar traindo a família, de estar se voltando contra aqueles que a criaram. Isso é bastante insuportável. Então essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de questionar o que foi passado para elas pelos pais, pela família. Tem também o fator de um transtorno psicológico de algumas pessoas. Então, pode acontecer de a pessoa ter um transtorno psicológico e ela está muito desestabilizada. E aderir a um dogma, aderir a um manual de instruções de como o mundo funciona, que alguém está passando para ela, são regras que ela não precisa pensar muito, não geram muito conflito, isso estabiliza. Então, isso traz uma paz, traz funcionalidade para essa pessoa. No caso da identidade, do senso de pertencimento, muitas vezes pessoas que têm uma sensação de inferioridade ou uma dificuldade social, uma inadequação, ou que são excluídas socialmente por algum motivo, quando elas aderem a grupos fanáticos, a grupos mais fechados, elas são aceitas por esse grupo geralmente, e isso dá para ela uma sensação de pertencimento muito forte, e isso é uma das coisas mais difíceis da gente quebrar. A pessoa se sentir parte de um grupo e todos aqueles que não fazem parte desse grupo são uma ameaça, são o outro, são o inimigo. A ojeriza, o nojo ao outro, casa muito bem com esse sentimento de pertença, de identidade, porque o diferente, ele é seu inimigo, ele não é seu oponente, ele não é seu adversário, ele quer destruir o que você entende e o que você tem certeza que é o mais correto,
que é o que deve ser feito. Então, encarar essa pessoa como um inimigo que está querendo trazer a destruição é o que legitima, muitas vezes, as reações tão extremadas dessas pessoas. A intolerância. Você não vai ter nenhuma tolerância, obviamente, como pessoa que é seu inimigo e quer destruir tudo que você ama. Quando tudo isso está combinado com uma agressividade mais aumentada, que tem um fator genético, isso é a fórmula do caos, né? De muitas coisas aí que a gente está vendo, de muitas atitudes extremadas, porque ao entender aquilo como uma proteção do grupo, como uma proteção da sociedade, como uma proteção contra o inimigo e contra a destruição, qualquer reação é legitimada. O seu grupo vai entender como válido. A sua agressividade com o outro, ela tem razão de ser e alguém tem que fazer. Juntando todos esses elementos, essa agressividade, ela vem como uma autodefesa, uma defesa do seu grupo, uma defesa da sua vida, uma defesa do seu modo de vida e daquilo que é correto. E qual que é o meu maior objetivo aqui com esse vídeo? Mostrar para vocês que as nossas escolhas, elas não são tão racionais quanto a gente pensa que são. E que o outro que pensa diferente, ele não é seu inimigo, ele não quer destruir a sua sociedade. Ele tem simplesmente uma visão diferente. O outro que não está ganhando dinheiro com isso, não está lucrando com a política no momento como ela está sendo feita, ele só tem uma concepção diferente do que é melhor para todos nesse momento. Eu sei que se você tem uma certeza muito grande, muito forte, que o melhor a fazer é tomar um rumo ou tomar o outro, é muito difícil entender que a outra pessoa tem também motivos para escolher diferente. O meu posicionamento, acho que não é surpresa para ninguém, é de esquerda. E eu acho que está super alinhado com, inclusive, a profissão que eu escolhi. O Conselho de Psicologia lançou nota sobre a importância de políticas públicas e programas sociais para a nossa profissão. O governo atual representou alguns retrocessos naquilo que a gente entende que é o necessário para a saúde mental da população, por exemplo, na luta antimanicomial, e eu não me vejo escolhendo um candidato de direita, assim. E eu brinco com as pessoas que, assim, desde pequena eu tenho coração molinho. Por exemplo, a cor que eu achava mais linda do mundo era rosa-choque. Mas o verde claro, eu achava ele tão feio, e ninguém nunca falava que era a cor preferida, que eu ficava com dó. E aí, toda vez que alguém me perguntava qual sua cor preferida, eu falava rosa-choque verde claro. A minha mãe só ficou sabendo que eu não gostava, na verdade, do verde claro quando eu já estava adulta, e eu contei para ela que era porque eu tinha dó do verde claro. Então, eu acho que não tinha como, com a minha personalidade, eu ter uma escolha diferente. E quando você entende a pessoa num contexto histórico, social e de personalidade, você entende a escolha dela. Quando você entende os motivos legítimos para uma pessoa ter uma preferência, eu acho que a gente fica muito mais tolerante e diminui bastante, assim, essa agressividade, assim, que está acontecendo hoje em dia entre os lados aí, né? Então é isso, acho que era esse meu recado, um longo recado. Eu estudei bastante para fazer esse vídeo, achei muito interessante. Espero que você tenha achado também. Apesar de ter ficado tão longo, eu ainda deixei muitas coisas de fora que são muito interessantes, tipo o jogo do ditador ou o jogo do ultimato. Se você se interessar, eu acho que vale você dar uma pesquisada aí no Google. Eu vou deixar todas as referências que eu pesquisei na descrição do vídeo, tá? E é isso. Vote com consciência e vamos respeitar a escolha do coleguinha, tá bom? Então tá bom.